Olá pessoal, esse é o seu canal da Psicologia. Como vocês estão? Hoje nós vamos falar do que pode acontecer quando um narcisista se junta a outro narcisista. A grande questão é por que um narcisista se juntaria com outro narcisista? Será que isso é possível? Será que um não desconfiaria que o outro é narcisista? Será que eles conseguem identificar? Ou será que eles entram nesse relacionamento enganados? Pois bem, eu quero começar explicando que sim, os narcisistas eles têm uma facilidade muito grande de fazer uma leitura corporal, de decifrar, de escanear as pessoas, porque foi o modo como ele agiu, como ele age desde a infância. E quanto mais ele se envolve com pessoas, mais ele vai montando no seu arquivo, no seu arsenal, modos que funcionam, modos que devem ser aprimorados. Então, sim, na maioria das vezes, um narcisista consegue identificar o outro narcisista por conta do feeling, por conta da experiência, por conta da facilidade que eles têm de fazer o espelhamento, de estudar, de detectar as pessoas. Mas narcisistas não são seres super poderosos. Eles também erram, eles também falham. Os cálculos deles nem sempre correspondem às expectativas soberbas e arrogantes que eles têm da própria inteligência e da própria percepção. Então, às vezes, narcisistas falham sim. Às vezes, eles encontram alguém e eles se enganam achando que aquela pessoa é um empata e na verdade é um outro narcisista vulnerável, na maioria das vezes, disfarçado. E o narcisista vulnerável, ele pode sim se sentir atraído por um narcisista grandioso, por um erro de cálculo, às vezes por um desafio, por um desejo mesmo de entrar naquela relação para obter algum tipo de ganho. Bem, como a gente sabe, todo narcisista só entra em alguma relação amorosa, profissional, de qualquer outra natureza, a fim de obter algum tipo de benefício. Eles não entram em nenhum jogo com a pretensão única e exclusivamente de jogar, mas de ganhar e de dar algum tipo de prejuízo. Então vamos lá. Quando um narcisista sabe que outra pessoa é narcisista e mesmo assim ela entra nesse relacionamento, pode ser porque ambos têm ali em conjunto um objetivo comum. Os dois se juntam por uma causa maior, não porque um goste do outro, não porque um aprecie o outro, não porque um pretenda agir de maneira correta e honesta com o outro, mas por um bem maior. E aí eu posso dar um exemplo que talvez fique bem claro. Pense em dois políticos que passaram a eleição toda se atacando, se odiando, no primeiro turno, mas que no segundo turno, em prol de derrubar um terceiro, do qual os dois não gostam, eles se juntam para um bem maior, que é derrotar aquele terceiro, né? Então, um narcisista sempre vai se juntar com o outro quando os dois têm a ganhar. Eles unem forças, mesmo que um não respeite o outro, mesmo que um não goste do outro verdadeiramente, mesmo que um nunca vá amar o outro ou ser fiel ao outro, mas eles vão se juntar para conseguir algum tipo de ganho. E geralmente é o quê? Dinheiro, status ou poder. Então, eles formam ali uma aliança, e dessa aliança, quando eles conseguem obter esse bem, aí o relacionamento se encerra. Não existe mais um porquê dos dois se manterem juntos, porque aí já entra a disputa. Sempre vai haver disputa entre eles. Embora eles finjam se amar ou finjam se dar bem, intimamente um sempre vai querer se sobrepor ao outro. E já quando um narcisista entra num relacionamento com outro narcisista sem ter noção do transtorno do outro, eles entram ali enganados, eles entram ali porque fizeram um erro de cálculo achando que estavam na conquista de um empata ou na conquista de um codependente, talvez porque esse narcisista saiu de um relacionamento antes do tempo, ele não pretendia sair daquele relacionamento, ele foi forçado, ou porque a vítima encerrou a relação, ou porque algo deu errado.
Geralmente foi por algo que deu errado em algum relacionamento anterior e ele se viu sem combustível, o que fez com que ele cometesse esse erro de cálculo. Então, um narcisista se apaixona, entre aspas, né, idealiza um outro narcisista, os dois se juntam, mas há ali uma disputa de poder já desde o início. O grandioso vai querer se sobrepor e o vulnerável, que a gente sabe, né, o narcisista oculto, intimamente ele deseja ser como o grandioso, mas ele tem uma vergonha incutida, ele tem uma vergonha escondida muito grande e profunda que o impede de exercer essa grandiosidade por conta do medo de julgamento, porque intimamente ele sabe que ele é muito pouco, ele sabe que ele não tem essa capacidade, então ele admira a grandiosidade do outro. E talvez por admirar essa grandiosidade é que ele se engaje nessa relação fadada ao fracasso como todas as outras, inclusive as relações que ele tem com empatas e dependentes. Então, nesse contexto, o grandioso entra querendo se aproveitar do vulnerável, que para ele pareceu um empata à primeira vista, e o vulnerável entra na sedução do grandioso por desejar exercer aquela grandiosidade, por ter inveja daquela forma, daquele modo de ser, de se colocar, de agir que o grandioso demonstra, mas que ele, vulnerável, não tem coragem de exercer. Então eles entram ali, ambos idealizando um ao outro, como se fosse numa relação normal de empata, normal entre aspas, de empata e narcisista, e com o tempo começa o cabo de guerra. Um querendo se impor ao outro, um querendo por meio da agressividade e o outro por meio da chantagem, um por meio da agressividade aberta e o outro por meio da agressividade passiva. Um começa a tentar vencer, ganhar terreno sobre o outro, querendo se impor, querendo dominar, querendo controlar. Então vai ser uma briga muito grande. Se o vulnerável, por exemplo, tiver traços borderline, ele vai ser massacrado pelo grandioso. Porque, como a gente sabe, uma pessoa com transtorno de personalidade borderline, ela tem muito medo do abandono, ela tem um ciúme obsessivo, ela é uma pessoa geralmente insegura e que tenta manipular um pouco a situação para que o outro não o deixe, para que o outro não a deixe. Então, se for um narcisista ou uma narcisista vulnerável com traços borderline, esse outro ou essa outra narcisista grandioso, grandiosa, vai fazer miséria na vida desse narcisista. Ou seja, nenhum dos dois ali é santo, né? Os dois já vêm deixando rastro de destruição desde sempre na vida deles, mas quando os dois se unem, é você ter aqui de um lado um isqueiro aceso, do outro lado um tambor de gasolina. Então é explosão. Não tem como haver ali um consenso, não tem como haver paz naquela relação, porque diferente do empata, que está sempre se anulando, diferente do empata, que está sempre buscando um entendimento, quando um narcisista se envolve com outro narcisista, nenhum dos dois tem empatia, nenhum dos dois tem vontade de resolver nada, e há uma guerra, há uma briga muito grande ali, para ver quem domina mais, quem controla mais, quem vai vencer quem manipula mais. Então, você pode imaginar o quão falsa é a aparência dessa relação e o quão fadada, o quão condenada ao fracasso ela está. Então, eles podem, até por algum motivo de vaidade, status ou o que quer que seja, manterem essa relação ali por algum tempo, mas vai ser com muito prejuízo emocional para eles dois, para os dois lados, porque não tem como, não tem ali um fiel da balança. O desequilíbrio é total e completo. Enquanto o empata está sempre buscando melhorar as coisas, enquanto o empata está tentando ser o ponto de equilíbrio, jogando nas 11 posições ali para ver se perde menos naquele jogo, nós temos dois famintos por vencer, dois famintos por controle, dois manipuladores sem empatia, duas pessoas buscando seus próprios interesses e sem a menor vontade de abrir mão em prol do outro. Então, é uma relação fadada ao fracasso. E quando um sabe que o outro é narcisista e eles entram nessa relação
a fim de obter um ganho maior que seja interessante para eles dois, para quem está de fora vai parecer mágico, vai parecer o casal perfeito. Eles vão parecer feitos um para o outro. Por quê? Porque há ali um interesse. Como os dois são mestres de manipulação, mestres da fantasia, mestres das mentiras, para quem estiver de fora, vão vê-los como um casal referência, vão vê-los como um casal amoroso, como um casal bonito, geralmente um casal bonito, um casal com grande química, com grande potencial de crescimento. Eles serão, para quem estiver olhando de fora da relação, eles serão um casal assim perfeito, o casal idealizado. Você vai sentir inveja daquela relação, mas saiba que aquilo tudo é uma fachada.